Olá, sejam muito bem-vindos. A gente já parou para pensar como uma planta usada há milênios pode ser uma aliada super importante no tratamento contra o câncer hoje em dia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender como a cannabis atua no controle de um dos piores efeitos colaterais da quimioterapia, a náusea e o vômito. Vamos juntos nessa jornada pela ciência por trás dessa interação que é, no mínimo, fascinante. E olha, só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, um dado que assusta. Até 80% dos pacientes que fazem quimioterapia sofrem com náusea e vômito. É o que os médicos chamam de NVIQ. É muita gente, né? Isso mostra o quanto é urgente encontrar soluções que realmente funcionem. E não é só um mal-estar passageiro, não. O impacto disso na qualidade de vida é gigantesco. Afeta a alimentação, o estado emocional. Em muitos casos, abala até a força para continuar o tratamento. Por isso, aliviar esse sofrimento é uma parte fundamental do cuidado. Ok, então a grande pergunta é: como é que uma planta, a cannabis, entra nessa história e pode oferecer uma solução tão moderna para um problema tão sério? Bom, para desvendar isso, primeiro a gente precisa entender o que acontece dentro do nosso corpo quando a químio começa a agir. Vamos olhar essa imagem aqui para entender a coisa toda. Basicamente, a quimioterapia pode irritar as células do nosso intestino. Em resposta, essas células liberam a substância que todo mundo já ouviu falar, a serotonina. Ela funciona como uma mensageira, que vai lá e ativa o nervo vago. E esse nervo envia um sinal de alerta direto para o cérebro, falando tem algo errado aqui. O resultado? Aquela sensação terrível de náusea e o reflexo de vômito. É como se o alarme de incêndio do corpo disparasse. Mas a boa notícia é que o nosso corpo é incrível e tem um sistema próprio para lidar com esses alarmes todos. Vamos conhecer agora o nosso controlador secreto, o sistema endocannabinoide. Dá para pensar no sistema endocannabinoide, ou SEC, como o maestro da orquestra do nosso corpo. Ou, sei lá, o termostato de uma casa. A função dele é manter tudo em equilíbrio, em harmonia, um estado que os cientistas chamam de homeostase. Ele está ali, trabalhando quietinho o tempo todo para garantir que tudo funcione como deveria. E como é que esse sistema funciona na prática? Bom, ele tem 3 peças principais. Pensa num sistema de chave e fechadura. A gente tem os endocannabinoides, que são as chaves que o nosso próprio corpo produz. E temos os receptores, que são as fechaduras. As principais são a CB1, que fica mais no cérebro, e a CB2, mais presente nas células do sistema imune. Quando a chave certa entra na fechadura, uma ação específica acontece. Simples assim. E aqui vem o pulo do gato. O nosso corpo produz as próprias chaves, os endocannabinoides. Só que a planta cannabis também produz as chaves dela, que são os fitocannabinoides. E o mais incrível é que essas chaves da planta são tão parecidas com as nossas, mas tão parecidas que elas conseguem se encaixar perfeitamente nas nossas fechaduras. É como se fossem chaves mestras. É exatamente aí que a cannabis entra em cena. Ela chega oferecendo esse conjunto de chaves mestras para ajudar a regular o nosso sistema quando ele precisa de um empurrãozinho. E os 2 agentes principais dessa história, os protagonistas, são o THC e o CBD. O THC é o mais famoso, conhecido pelo seu efeito psicoativo, mas ele também é um aliado poderosíssimo contra a náusea. Já o CBD, que não dá barato, se destaca pelas suas propriedades anti-inflamatórias e por também ajudar muito a combater o enjoo. E olha, isso aqui não é achismo, não. A ciência está aí para comprovar. Uma grande revisão de 30 estudos diferentes, envolvendo mais de 1.300 pacientes, mostrou que os canabinoides foram melhores que o placebo e até que outros remédios usados para controlar a náusea e o vômito. Isso é uma evidência muito forte de que esse é um caminho que vale a pena seguir. Tá, mas como é que eles fazem isso na prática? Como funciona essa mágica? Vamos fazer agora um tour guiado para entender em detalhes esse mecanismo de ação. O que é genial aqui é que o ataque acontece em várias frentes ao mesmo tempo. Primeiro, o THC se conecta aos receptores CB1, lá no cérebro, e com isso, ele basicamente abaixa o volume do alarme de náusea. Segundo, lá no intestino, lembra daquela serotonina, a mensageira do pânico? Pois é, o THC e o CBD vão lá e bloqueiam os receptores dela, os tais 5-HT3. É como se eles interceptassem a mensagem antes que ela fosse enviada. E terceiro, eles ainda ajudam a reduzir a inflamação no intestino, que é onde tudo começou. É uma ação tripla, super completa. Parece ótimo, né? Mas e se os benefícios não parassem por aí? E se a cannabis pudesse se fazer ainda mais do que só aliviar esses sintomas tão difíceis? Pois é, preparem-se para um bônus que é realmente surpreendente, a quimiosensibilização.
Calma, o nome é complicado, mas a ideia é bem simples. É a capacidade que a cannabis tem de tornar a própria quimioterapia ainda mais eficaz contra o câncer. E o jeito como isso acontece é incrível. A própria quimioterapia pode fazer com que as células do câncer produzam mais receptores CB2. Aí, quando um canabinoide vai lá e se liga nesses receptores, ele consegue enfraquecer as defesas do tumor. Ele interrompe uma via que a célula cancerosa usa para sobreviver. Resumindo, é como se a cannabis abrisse a porta e falasse para a quimioterapia: pode entrar, que agora o trabalho vai ser mais fácil. Uau! Depois de todos esses detalhes, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. O que tudo isso significa no fim das contas? Essa imagem aqui mostra a diferença de uma forma muito clara. De um lado, a gente tem os remédios convencionais. Eles agem como um sniper, mirando com altíssima precisão em um único alvo. Do outro lado, a gente tem plantas como a cannabis. Elas agem mais como uma orquestra, tocando e influenciando vários alvos e várias vias ao mesmo tempo. É exatamente essa ação em múltiplos alvos que torna a cannabis um complemento tão interessante para o tratamento padrão. Em vez de atacar o problema por um único ângulo, ela oferece uma abordagem muito mais ampla e integrada. Claro, a gente sabe que ainda tem um caminho pela frente. A ciência precisa de mais pesquisas, de mais estudos clínicos em larga escala, para a gente conseguir padronizar as doses e entender todas as nuances dessa terapia. Mas o potencial é enorme e a ciência está correndo para que a gente possa usar essa ferramenta da melhor forma possível. E fica aqui uma reflexão final. E se o futuro da medicina não for uma escolha entre o que é natural e o que é sintético? E se o futuro for a união inteligente entre os dois? Talvez a combinação da sabedoria que vem da natureza com a precisão da ciência moderna seja a verdadeira chave para dar mais qualidade de vida e bem-estar aos pacientes com câncer.